Vamos abordar a ética de Immanuel Kant. Para esse autor, uma ação é considerada ética quando ela é um fim em si mesma, ou seja, quando ela não busca uma recompensa posterior. Quando uma pessoa faz algo pensando em uma recompensa, ou quando ela faz essa ação baseada no medo, essa ação não pode ser considerada moral, porque ela não é baseada na boa vontade. Uma frase que pode ilustrar o pensamento desse autor é a seguinte: a recompensa de uma boa ação é a própria boa ação. Para ele, a nossa liberdade está diretamente ligada à busca pelo conhecimento, ou seja, a nossa liberdade está atrelada à razão. A razão é capaz de criar regras universais para orientar nossas ações de maneira ética, e segundo ele, é esse conhecimento que nos torna livre. Logo, a noção de dever aparece aliado à noção de liberdade. Então a razão é livre para criar suas próprias regras. Sendo criadas essas regras, o indivíduo deve segui-las. Mas essas regras não devem se basear em objetivos meramente pessoais, ou criadas de maneira aleatória. Kant fala sobre dois imperativos, os hipotéticos e os categóricos. Os hipotéticos visam uma recompensa posterior. Para ele, esses não são considerados morais. Um exemplo é ler o livro só para ir bem na prova. Os imperativos categóricos baseiam-se em um fim em si mesmo, ou seja, ele lê o livro para saber e ter conhecimento, e não somente para ir bem na prova. Com esse autor, concluímos que a razão nos dá autonomia, e que ao mesmo tempo ela tem que garantir a dignidade de todos os seres humanos. Essa autonomia, através da razão, ela ocorre porque o indivíduo não precisa mais da religião ou de leis para agir de maneira correta. Então o certo e errado é definido pela razão, que surge de dentro para fora através do conhecimento da natureza. Então essa liberdade é explicada porque o indivíduo não precisa de fatores externos para tomar a decisão correta. E é por isso que o indivíduo adquire autonomia. E assim encerramos esse resumo.